Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Olá! O Banco Mundial projetou em sua previsão de crescimento global em 2023 que o Brasil tenha uma desaceleração no crescimento do Produto Interno Bruto em 1,2% este ano, mas em seguida sobe ligeiramente para 1,4% em 2024. No ano seguinte, 2025, a expectativa é de alta de 2,5%. Diante deste cenário, o Porto e Negócios fala hoje sobre o panorama macroeconômico e político no Brasil no ano que vem e os impactos para o segmento marítimo portuário. Participam desta edição o advogado especializado em direito marítimo, Marcelo Samarco, e o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Samarco, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Tércio. Satisfação estar aqui de volta ao programa e discutir um tema tão relevante, né, e tão importante para a nossa economia nacional e para o nosso setor. Tércio, obrigada mais uma vez pela parceria e aqui fazer uma confissão pública de me voltar aos bancos de estudo para estudar um pouquinho sobre macroeconomia. É algo que eu fiz muito na faculdade, que a gente acompanha no dia a dia, mas sentar e estudar foi uma chance grande de aprendizado. Obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Samarco, por ter aceito o nosso convite e ao espectador. E é um tema importante, porque as relações econômicas entre o Brasil e os outros países é um proxy, né? Tem correlação direta com a atividade portuária e com o mundo do comércio exterior. Sem dúvida nenhuma. Mas antes da gente projetar 2024, a gente tem que falar um pouquinho de 2023. A gente está muito perto do fim do ano, né? Um ano que foi desafiador, mas que trouxe algumas perspectivas, como o próprio Banco Mundial colocou, de um cenário melhor em 2024. 2023 ainda foi um ano de muitos reflexos da pandemia para o setor? Eu acho que, na verdade, o reflexo que a gente teve, né, e é importante o nosso espectador entender, as indústrias se estocaram, né, e houve, em função da falta de engrenagem logística no comércio internacional, os estoques também ficaram descoordenados. Podemos dar o exemplo aqui da crise dos semicondutores, né, que teve um efeito cascata no setor automobilístico. Praticamente toda a indústria de semicondutores se voltou para periféricos em função da mudança do estilo de vida das pessoas, de terem ficado em casa. O consumo de eletrônicos aumentou, né? Pessoas passaram a ter estabelecer seus escritórios dentro de casa, enfim. A par e passo que a indústria automobilística também desacelerou, porque Sim. As pessoas deixaram de consumir veículos, né? E aí houve uma migração do mercado de semicondutores para os periféricos. Quando houve a retomada da pandemia, todo mundo lembra, né, que ficou com fila de espera de aquisição de veículos por um bom tempo, 8 meses, 1 ano, esperando em função desse descasamento das indústrias. Eu peguei esse exemplo, mas em outras indústrias tiveram exemplos semelhantes. Esse ano, pela avaliação que a gente tem, principalmente conversando com os terminais de container, as indústrias estão desestocando o seu estoque, enfim, a sua produção, justamente para diminuir a quantidade de capital fixada dentro do processo industrial. Isso pode ter efeito no comércio interno, ou seja, Sim. Ao invés de você ter um aumento do comércio exterior, você tem uma diminuição dessa transação entre outros países, e os mercados internos consumindo, desestocando, né, consumindo esse estoque. Mas o que eu tenho conversado com os terminais
tem acontecido um pouco de loucura. Alguns terminais com alta de movimentação, outros diminuindo, mas na média houve uma diminuição. É importante buscar o Theo Nottebohm, que é um professor, né, de Antuérpia, enfim, um renomado pesquisador do setor de containers. Ele fez uma avaliação no primeiro semestre de 2023 e praticamente todos os portos europeus também diminuíram na sua operação. Então, essa previsão do Banco Mundial não se atém só ao Brasil, tá? É uma projeção global. É uma projeção global. A gente está numa crise de desaceleração global e aí é importante o nosso espectador entender, são ciclos econômicos, né? Você tem aceleração e desaceleração cíclica na economia mundial, nas economias locais e, obviamente, isso tem rebatimento direto no comércio internacional. Na questão do direito marítimo em específico, como a pandemia ainda reflete 2023, Marcelo? Olha, no pós-pandemia nós tivemos aí um momento também de reajuste da própria cadeia logística, né? Nós discutimos isso bastante aqui no programa, especialmente no segmento de contêineres, né? Nós tivemos a falta de contêineres, uma escassez de contêineres no mercado, por conta de portos que estavam lá paralisados e retendo unidades, navios que estavam aguardando para descarregar em algum porto que estava com a operação paralisada, então aqueles contêineres também ficavam presos lá. Enfim, isso desencaixou toda a cadeia logística, né, do segmento de contêineres. Houve também uma alta procura por navios e não tinha navios em número suficiente para atender isso. Hoje ainda não voltamos ao ideal, né, a normalidade em termos de reencaixe dessa logística. Então ainda existem reflexos do período pandêmico. Teve uma demanda muito grande pela construção de navios novos e alguns sendo entregues e outros programados aí por um período breve aí no próximo ano, enfim, uma escala importante, um número importante de navios sendo entregues na frota mercante mundial. Então a gente ainda vai poder voltar à normalidade, né, chegar a um ponto de normalidade talvez no ano que vem, né? Mas só que ao mesmo tempo esse segmento está sofrendo reflexos também de todo o cenário econômico, né? Como o Tércio falou, a gente está passando aí por um cenário, uma crise, né, econômica global, né, uma desaceleração a nível global que também interfere no nosso mercado interno, a capacidade de importação, por exemplo, o segmento de contêineres, ele aqui no Brasil é uma operação que tem um volume muito maior na importação, né? Então, na medida que o nosso mercado também tenha sofrido impacto, isso acaba refletindo no segmento de contêiner e nos terminais de contêineres também. Então, a gente está num momento ainda, né, de reajuste, mas lá na frente, né, vislumbrando aí uma retomada já num outro formato, né, com navios maiores, com mais capacidades mais sustentáveis, né, uma oferta talvez maior de navios, mas principalmente no container, porque houve essa demanda pela construção de novos navios, então vai ter um rodízio de navios nos portos mundo afora, né? Navios maiores atendendo portos estratégicos, portos maiores, hub ports, né? E navios menores sendo realocados para outras localidades, e isso tudo ainda vai ter um período de acomodação. Quando você fala navios maiores em portos estratégicos, hub ports, é inevitável não pensar no Porto de Santos e ainda nos seus desafios que precisam ser superados quando a gente fala, por exemplo, do navio 366, que o porto está habilitado, mas para receber não totalmente carregado. A gente já tem aí uma leva nova de navios que são ainda maiores que os 366, fazendo com que o porto, se não resolver os seus gargalos de maneira emergencial, deixe de ser... Eu não sei se... Eu acho que a gente não pode dizer que ele vai deixar de ser estratégico, mas que ele perde muito da sua competitividade quando não estiver inserido nesta rota de grandes navios. Sim, a gente, para o espectador entender as classes de navios que nós estamos falando, né? Os novos navios estão entrando já no circuito no hemisfério norte, entre escalas Estados Unidos, Europa e Ásia, são os 400 metros, né? Então, e aí você tem uma transferência dos post-Panamax, que são os
dos 347 aos 340, né, até o 366, sendo deslocando a rotas longitudinais, né, que são as rotas Caribe, descendo para a costa leste sul-americana, que é o caso do Brasil, né. Se os portos brasileiros não se habilitam, que hoje na verdade estão habilitados... Estão habilitados, mas não para receber totalmente carregados. Precisam dragar, não, a gente precisa estabelecer uma dragagem para esse navio vir com toda a capacidade necessária, né. Isso é um fator. O segundo fator é você ter, de fato, economia, comércio, para poder que justifique isso, né, para você ofertar essas rotas. Somado a isso, também é importante a cabotagem, né, porque não são todos os portos que vão receber esses navios. Então, para respeitar essa tendência do comércio internacional, da logística internacional e recepcionar esses navios, o BR do Mar precisa sair do papel, né, e sair do papel. É importante lembrar que no final foi tímida, né, o documento final foi muito tímido em termos de incentivos e benefícios. Precisa ser mais firme na questão do custo de impostos sobre o combustível, da carga tributária sobre a tripulação, né? Lembrando que a tripulação brasileira ela é uma das tripulações mais caras quando você tem todo o custo tributário, porém o salário no bolso do tripulante é o menor do mundo, né? Então, se a gente respeitasse a lógica internacional, talvez a gente tivesse aí bons salários, né, na tripulação brasileira, com custo de tripulação menor para armação, e obviamente isso teria rebatimento nos custos de frete de cabotagem, né? Lembrando que a cabotagem no Brasil ela depende do longo curso, 55% a 45% entre cabotagem e feeder, né, só para os espectadores entenderem. Feeder é todo transporte que vem de outros portos, que o destino final é o comércio internacional e vice-versa. Ele vem do comércio internacional e vai para um terceiro porto usando um navio de navegação de cabotagem. Então, dentro desse navio você tem a cabotagem per si, sim, que é o comércio entre estados, entre portos, e utilizar o mesmo navio para abastecer o longo curso, né? Ou ser oferecido ao longo curso para ir para um porto de destino final. Os dois, um depende do outro. Se a gente não incentivar esse transporte de forma mais efetiva, a ideia do 366, porque você aumenta o navio de escala, ele teoricamente deveria diminuir o número de portos que ele escala no país. Sim. Né? Porque senão você vai aumentar o custo do frete. Exatamente. E você diminuindo o número de escalas, você tem que escolher um porto para ser um hub port para aquele armador, né? A gente fala muito de Santos ser um hub port, mas eventualmente um outro porto de um armador que o armador eleja, pode ser um hub port para aquele tipo de serviço, né? Então, o serviço Europa, um armador Y pode escalar um porto A, enquanto outro armador para o mesmo tipo de serviço, um porto B, né? Mas a cabotagem e o serviço feeder vai acontecer com esses dois portos. No final, o que eu estou dizendo precisa ter um benefício, um incentivo mais firme para a cabotagem, né? O longo curso vai beber desse benefício, e habilitar o porto A e o porto B, que serão eleitos pelos armadores para serem hub. Para poder receberem esses navios. Dragagem é fundamental, né? Então, isso é preparar a infraestrutura para o comércio internacional, né? Lembrando, a despeito da crise que a gente vive atualmente, a infraestrutura precisa vir na frente. Né? Então, a gente já sabe, está na crise, então não precisa investir em infraestrutura. Precisa. Né? Investir em infraestrutura significa ampliar terminais, comprar novos equipamentos, né? Novos STS, portainers, dragar canal. Então, o terminal precisa estar preparado para uma retomada, né? Ele precisa ofertar essa infraestrutura para ter, de fato, a demanda. Marcelo, quais são as perspectivas de avanço efetivos do BR do Mar em 2024? Não falo nem para 2023, que a gente está chegando aí no fim do ano, mas para 2024 efetivamente. Bom, o BR do Mar ele depende também de uma regulamentação via decreto, né? Isso virá do Poder Executivo, através do Ministério de Portos. E nós tivemos também transições dentro do Ministério. Sim. Né? Então, primeiro houve a transição natural pela mudança de governo, né?
Em janeiro assumiu o ministro Márcio França. Tivemos uma demora aí na composição efetiva, né? De mais de 100 dias. Houve uma demora de 100 dias na composição dos quadros, né, desse ministério, né, para nomeação de secretário, principalmente. E isso arrastou um pouco a agenda e atrasou essa agenda, incluindo outros temas, mas também a regulamentação do BR do Mar. E agora tivemos essa transição, né, com a saída do ministro Márcio França e a chegada do ministro Silvio Costa Filho, com uma nova nomeação, embora ele tenha mantido, isso foi muito bom para o setor, quadros técnicos, né, privilegiando quadros técnicos e técnicos que já estavam dentro da estrutura, que é o exemplo da secretária, né, Mariana Pescatori. E agora a tendência, né, é que esse tema seja retomado, mas com isso a perspectiva é que talvez fique para 2024. Fique para 2024, né, até porque nós já estamos aí em outubro, né, e a gente sabe que esses procedimentos dentro da estrutura governamental, eles são burocráticos, né, então talvez isso leve um pouco mais de tempo, a gente não consiga concluir especificamente a regulamentação via decreto dentro desse 2023. Vou pegar o gancho do que o Samarco falou, até para a gente encerrar esse bloco com essa análise. Quando a gente fala dessa demora que houve para estabelecimento dos quadros, aí nós tivemos agora uma nova troca, né? Mantendo quadros técnicos. No entanto, é claro que toda troca, mesmo mantendo quadros técnicos, gera uma instabilidade no setor. O quão importante é que Costa Filho mantenha projetos que já estavam encaminhados pela antiga gestão? Não, é fundamental para não ter essa letargia, né, na gestão. E eu acredito que isso vai acontecer, tá? Mas eu acho que o que o mercado está aclamando talvez, não é nem questão da manutenção ou não, porque eu acredito que isso vai acontecer, mas é ter mais celeridade nos processos de arrendamento, nos processos das concessões. Então, vou dar o exemplo da concessão do canal de Paranaguá. Foi publicado recentemente a documentação da concessão. Era previsto que isso tivesse acontecido pelo menos há 2 ou 3 meses, né? Então, eu acho que essa é a vontade do mercado, até para ter, de fato, projetos sendo desenvolvidos pelo setor privado para disputar leilões na B3, desenvolvimento de projetos, mesmo que TUPs, né? Então, velocidade efetiva para o setor, né? Exato. Então, aí a prorrogações contratuais, que é natural, né, do mercado regulatório, até para garantir investimentos do próprio setor, né? Tudo isso é o dia a dia, né, do Ministério, de fazer a gestão dos contratos, né? Então, acho que essa talvez seja a necessidade e o que o mercado está mais esperando. Velocidade nas decisões de prorrogação contratual, de arrendamento, novos arrendamentos, de estudos, enfim, da concessão dos canais, enfim, dá ritmo, né? E óbvio que, né, as mudanças de ministro, dá uma quicada, né, nesse processo. Mas eu acredito que, o ministro vá seguir o que já estava sendo traçado pelo Ministério, até porque eu entendo que o bom ministro ele vai olhar para a gestão de Estado, não, né? De governo. E aí essa gestão ela é de fato tirar os contratos do papel, sem dúvida, tirar as concessões do papel, implantar os planejamentos que vêm sendo executados, né? Que vêm sendo elaborados. Então não tem mágica. Não tem mágica. Tem que executar. Não tem mágica e há muita necessidade, né, Marcelo? Sim. Temos vários pontos aí sensíveis que precisam ser equacionados e com celeridade, como o Tércio falou, né? Um deles, por exemplo, é a questão do reporto. Exatamente. Já falamos aqui algumas vezes e estamos chegando aí ao final do ano. Exatamente. Né? Existe a necessidade... O prazo final é 31 de dezembro? O prazo fatal 31 de dezembro. E não só aprovar... a prorrogação como torná-lo efetivo, né? Como tornar efetivo uma solução mais perene, que traga uma segurança maior aos investidores, né, para que não tenha essa discussão a cada 2 anos, né,
com uma possível interrupção, né, do benefício. E, além disso, além de prorrogar, há uma necessidade também de se trabalhar na previsão orçamentária, porque nós tivemos isso na última prorrogação. Sim. Houve a prorrogação do benefício, só que a prorrogação ela foi feita no final daquele ano, né? E onde a dotação orçamentária já estava fechada. A votação do orçamento da União para o ano seguinte ele já estava fechado. Então, o que aconteceu? No ano seguinte, quando voltou a ser válido ali o benefício, as empresas buscavam se habilitar no programa do reporto, na Receita Federal, e a Receita indeferia o pedido inicialmente por conta de falta de previsão orçamentária. E aí as empresas tinham que se socorrer de medidas judiciais, etc., o que não é o caminho ideal, o que torna... não é uma segurança. Né, e o que torna mais vagaroso todo o processo. Exatamente. Então, o reporto ele é fundamental, a gente está falando aqui de investimentos, temos expectativas aí de uma retomada econômica, né, com essas previsões todas do próprio Banco Mundial. Precisamos nos preparar com antecedência, né, para que, quando esse cenário ideal chegar, tenhamos aí uma condição de infraestrutura melhor possível, né, e não esperar, né, quando chegar o novo ciclo de uma retomada econômica, a gente começar a correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo. Como Exatamente. tem acontecido ao longo dos anos. A gente faz um rápido intervalo e volta já. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Olá, tudo bem? Utilizar novas tecnologias para impulsionar a produtividade dentro de terminais portuários. Essa tem sido a estratégia da Modal GR. A empresa, que carrega a inovação em seu DNA, atua dentro do mercado de portos e logística, desenvolvendo soluções tecnológicas que ajudam a modernizar toda a operação portuária e vencer os grandes desafios de espaço e tempo entre as atividades. Com o uso estratégico de inteligência artificial, ciência de dados, RPA, automações de processos e do desenvolvimento de softwares personalizados pela Modal GR, os processos portuários são alavancados e ganham ainda mais eficiência, otimização e rentabilidade. A empresa acredita que a conectividade digital dos portos não é apenas uma grande oportunidade de fomentar o desempenho do setor, mas também de criar um cenário promissor para o comércio internacional. Esse foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau!
Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe o advogado especializado em Direito Marítimo, Marcelo Samarco, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Falamos sobre o panorama macroeconômico e político do Brasil no ano que vem e os reflexos disso para o setor marítimo portuário. A gente falou muito no primeiro bloco a respeito da necessidade de projetos efetivos, de definições urgentes, mas o mundo, dentro desse panorama global, assiste, né, a um conflito entre Rússia e Ucrânia que deveria, ou que pelo menos todo mundo pensava que fosse ser mais tranquilo e mais rápido, e não foi. E no último fim de semana a gente viu explodir um conflito entre israelenses e palestinos, não pela Palestina, mas pelo grupo extremista Hamas, lembrando que naquela região há 2 grandes portos, né? Ainda, graças a Deus, não foram alvos, né, dos extremistas, mas tudo aquilo que acontece lá fora, especialmente lembrando da questão das parcerias, né, internacionais. A gente teve uma primeira reunião ontem, onde não saiu nenhuma definição dos países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, o que também deixa tudo muito instável, né? Como é que vocês enxergam esses 2 conflitos como possíveis fatores que possam acabar interferindo nessa projeção global do próprio Banco Mundial? Bom, de largada, os fretes marítimos para essas regiões já vão encarecer, né? Lembrando para o nosso espectador que numa composição de frete você tem o custo do frete, a variação do preço do bunker, do petróleo, os custos de balança comercial, enfim, a cotação do dólar para e passo com a moeda local, seguro, né? E principalmente quando tem eventos de conflitos de guerra, você tem um incremento no frete em função desses fatores, né? Já temos aí uma tendência de alta do petróleo, né, que tem repercussão também no frete marítimo. O que a gente tem de avaliação esse conflito ele pode desacelerar transações comerciais com os países daquela região, tá? Refletindo diretamente em índices econômicos. Exato. Você tem diminuição do trade, processo inflacionário pode acontecer, obviamente, né? E a preocupação maior você teve conflito, né, entre Ucrânia e Rússia, que repercutiu muito para o Brasil, que depende de fertilizantes, né? Teve essa repercussão. No caso ali, o petróleo é a principal commodity da região. O que preocupa as relações diplomáticas não estão dando conta de resolver esses conflitos, né? Seja a OTAN, que de certa forma tem uma influência para equacionar esses conflitos, né? Seja a própria ONU, por meio do Conselho de Segurança. Intervir, né? Presidido pelo Brasil, inclusive, né? Isso tudo preocupa, obviamente, o crescimento econômico internacional, mundial, na verdade, né? E, obviamente, isso tem correlação direta, como eu falei no começo do programa, com a atividade portuária, com a atividade do comércio marítimo, enfim, até porque grande parte do comércio internacional se dá para o meio marítimo, né? Então, é algo que os operadores, seja qual for a tipo de carga e um tipo de navio, tem que ter um planejamento, né, uma resiliência frente a esses conflitos, né? Lembrando que Ashdod e o Porto de Haifa são um dos mais tecnológicos do mundo, né? Mas o grande ponto, independente da tecnologia, é a questão de fato do comércio. Você está num estágio de sítio, né, um estágio de guerra, você muda o padrão de consumo, você muda as relações econômicas, enfim. Você está com a sua atenção direcionada para um conflito armado e não para tocar a administração da economia de um país, né? Isso é preocupante. O Brasil, e aí também é bom fazer um parênteses, né? O Brasil ele sustenta grande parte
do seu comércio internacional em cima do agronegócio. Do agronegócio. Né? E principalmente das questões que movem a segurança alimentar do mundo. Então, isso não vai mudar. Né? O que pode acontecer é você ter oscilações nos preços das commodities, né? Super preços de commodities ou baixo de preço de commodities em função de demanda. Eu não acredito que as commodities agrícolas vão mudar muito de preço em função dos conflitos. Né? Sempre se dá um jeito para resolver no governo Bolsonaro. Sim. Se deu um jeito em fazer um trade com a Rússia, mesmo a Rússia sendo responsável pelo conflito com a Ucrânia, porque para que não faltasse fertilizante e tivesse segurança alimentar, ou seja, você tem produtor agrícola a partir de adubo, a partir de fertilizante. Então, uma coisa tem correlação com a outra. Então, em nome da segurança alimentar, eu comercializo com a Rússia. Isso aí foi uma decisão acertadíssima do governo anterior. Obviamente, a par e passo que na época a ministra Tereza Cristina foi para o Canadá para buscar novos mercados de fertilizante. Então, assim, não foi assim, vamos apoiar a Rússia, pronto, e acabou. Não. Quer dizer, eu dependo, Sim. A minha economia depende e eu vou continuar comercializando e vou buscar produtores, né, enfim, fornecedores alternativos. Foi isso que foi feito. Aqui não vai ser diferente, né? Mas a minha preocupação, na verdade, é esse conflito entre Israel e Palestina desdobrar num conflito do Oriente Médio como um todo. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que essa é a parcimônia que o Conselho de Segurança da ONU tem que ter de administrar isso restrito à zona de conflito para que isso não contamine outras áreas. Porque se contaminar, a gente vai ter um reflexo em cadeia dentro do setor marítimo portuário. Exatamente, porque aí acaba afetando toda a cadeia do petróleo, né? Sim. E isso, por reflexo, vai atingir seriamente os custos da navegação mundo afora e, inclusive, as operações que atendem aqui a nossa costa. Então, acaba encarecendo o preço do frete naturalmente e acaba criando um outro fator de risco, né, para o comércio internacional. Então, a gente tem essa tendência, né, que foi apontada pelo Banco Mundial, mas nós temos situações de risco, né, e não é possível ainda mensurar o risco desse conflito recente, até que ponto esse risco, até esse conflito vai se desdobrar, ou se ele vai sair daquela zona de conflito atual ali na faixa de Gaza, ou se vai se espalhar ali no Oriente Médio e atingir importantes produtores de petróleo, e isso eventualmente acaba afetando o custo do petróleo. O mundo, né? E acaba afetando o comércio mundial, né? Mas eu, assim, fazendo uma análise muito fria, né? O frete do contêiner ele chegou a patamares cavalares, né? Sim, na pandemia. E hoje normalizou acima do que foi na média da década anterior. Diga-se passagem, a média do preço do frete na década anterior foi uma média abaixo do que é também admissível pelo lado do armador. Sim. Né? Eram subpreços, né, de frete. Lembrando que a gente transportava muita celulose em container, aproveitando o frete barato para o retorno da China, né? Hoje eu entendo que os níveis de frete no mercado de container estão em preços normais, se é que eu posso classificar dessa forma. Talvez quem sofra um aumento sofra com o aumento do preço do bunker sejam as commodities, né? Que na época de pandemia nadaram de braçada, né? Os fretes de commodities não chegaram a preços extremos, porque a commodity tem uma relação muito bijetora, né, entre dois portos de produção e de consumo, né? Diferente do container, que ele tem um ciclo de viagens que tocam mais de um porto, que precisa de uma sincronia na logística entre portos, né? Diante dessas duas diferenças operacionais, eu acredito que com essa potencial, né, bem provável alta do petróleo, eu não acredito que esse conflito vai ser resolvido no curto prazo. Até porque analistas internacionais falam do grande número de reféns, né, que foram feitos por extremistas do Hamas, né, e
de uma necessidade de uma avaliação muito cuidadosa por parte do governo de Israel sobre a ofensiva terrestre. Né? A gente está falando de um pedaço de terra muito pequeno, porém muito populoso, né, que é a faixa de Gaza, e geralmente quando a gente tem reféns envolvidos nesses grandes conflitos, a gente não tem soluções muito rápidas, né? Os últimos conflitos que a gente teve, do ponto de vista como esse... O próprio caso da Ucrânia. Exatamente, que foi um conflito que o mundo acreditava que seria resolvido de maneira rápida, né, não tão demorada, já ultrapassou o seu 1 ano e meio. É que hoje é engraçado a gente falar de guerra, né, hoje em dia, né? As maiores guerras hoje em dia são as guerras econômicas. Sim. São os bloqueios econômicos, enfim. Essas são as mais eficazes. Quando você vai para um conflito armado, como é o exemplo da Ucrânia e da Rússia, agora, né, Palestina e Israel, isso acaba sendo, por que pareça, acaba sendo exceção. Eu me lembro, a última conflito armado que teve nessas proporções foi a Guerra do Kuwait. Exatamente. Né, em que o mundo parou, né? Eu lembro que eu estava no ginásio, sei lá, no colegial, enfim. Aliás, esse está sendo considerado o 11 de setembro, né, dos israelenses. Né? Houve, claro, que uma falha que ainda não se sabe de onde, que permitiu com que aquela cena lamentável que o mundo assistiu, né, dos mísseis atingindo Israel, acontecesse. O fato é que, exceção ou não, né, a gente está em pleno século XXI discutindo quais serão os reflexos desse conflito armado para a economia mundial. Sim, e né, efetivamente no nosso setor, que é a pauta do nosso programa. Eu entendo que as empresas, né, as corporações do setor marítimo, portuário, têm que trabalhar com cenários, né? Ou seja, quais são os cenários de alta de petróleo, cenários de uma nova onda de superpreço de commodities. Tudo isso reflete na operação per si dos portos, no custos de transporte e nas relações econômicas per si. Então, acho que é mandatório os planejadores das empresas sentarem e discutir cenários econômicos. É o momento do planejamento, né, Samarco? Sem dúvida. O momento do planejamento é agora e desenhando todos esses cenários e trabalhando com todos eles, né? Por mais que tenhamos aí uma perspectiva econômica positiva apontada pelo Banco Mundial, temos outros pontos de atenção que devem ser considerados também, né? Que precisam ser considerados. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios. Não saia daí, até já. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Somos a Modal GR, uma empresa de tecnologia focada em inovação e resultados. Dia a dia rompemos limites, alcançando novos mercados e trazendo soluções inovadoras para os nossos clientes. Desenvolvemos softwares, aplicativos, gerenciamos programas e automatizamos processos, com um time que é apaixonado por tecnologia. Seja impactado por nossas soluções. Modal GR. A entrega de resultados está no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui.
Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos. O foco da Cisprime do Brasil é atender cada cooperado de forma personalizada, entregando um portfólio de produtos e serviços voltado a pessoas e empresas, que atende das necessidades mais básicas ao planejamento de vida. Acesse cisprimedobrasil.com.br e venha cooperar conosco. Cisprime do Brasil. Exclusividade para o seu dia a dia. Solidez para ir além. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Abrimos esta última etapa com o Angelino Caputo e o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Nós já falamos aqui no programa Porto e Negócio sobre as principais características dos recintos alfandegados e também de outros recintos aduaneiros. Se você perdeu, não tem problema. Procura lá no YouTube por Momento Arbitra, que nossos programas estão todos gravados e à disposição do público interessado na logística portuária do comércio exterior. Hoje eu vou falar de um conceito muito interessante. Você sabia que para fins de sua organização interna e melhor controle de todas as mercadorias e passageiros que entram e saem do nosso país, a Receita Federal divide o território brasileiro nacional em duas zonas. A zona primária são as instalações existentes nas fronteiras, quais sejam aeroportos internacionais, portos e fronteiras terrestres. Já a zona secundária é todo o resto do território brasileiro. É claro que o controle aduaneiro em zona primária é muito maior, mas existem também recintos aduaneiros e até alfandegados em zona secundária, como é o caso dos portos secos e CLIAs. Aqui em Santos isso às vezes passa desapercebido pela maioria das pessoas. O Porto de Santos é delimitado por uma poligonal, que representa a área física do porto. Tudo que estiver dentro desse perímetro está na zona primária do território aduaneiro. Já os recintos, armazéns que estiverem fora dessa poligonal estão em zona secundária, o que é o caso de todos os REDEX e alguns CLIAs que se encontram, por exemplo, ali na entrada da cidade. A Receita Federal, por meio de suas alfândegas, é a principal gestora das áreas alfandegadas, mas é muito importante também o trabalho de outros órgãos anuentes do comércio exterior nessas áreas. A Anvisa, por exemplo, cria uma barreira contra tudo aquilo que possa entrar no país e prejudicar a saúde da nossa população. Isso inclui a entrada de pessoas doentes e o controle de várias mercadorias como medicamentos e suplementos alimentares. Já o MAPA, por meio do Vigiagro, representa a barreira fitossanitária para tudo aquilo que possa entrar e prejudicar nossa agricultura e pecuária, como pragas que não existem em nosso país, além de controlar a entrada de mercadorias de origem animal e vegetal. Mais recentemente, o IBAMA também passou a fiscalizar de forma mais intensiva nossos portos e aeroportos. Assim, o controle aduaneiro das nossas fronteiras segue como um grande ecossistema com diversos atores públicos e privados, o que garante a pujança e a segurança do comércio exterior brasileiro. A Arbitrar é a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Ela atua em nome de suas associadas, que são empresas privadas que operam instalações alfandegadas como parceira do poder público
agilizando processos e sistemas na passagem de cargas pelas nossas fronteiras, em especial aqui no Porto de Santos. Para que as empresas possam ser associadas da Arbitrar, precisam comprovar que possuem ato declaratório executivo da Receita Federal autorizando o seu alfandegamento. A única exceção nessa regra são os REDECs, que, embora não sejam alfandegados, podem ser associados por força do nosso Estatuto Social. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo. E a gente volta com os nossos convidados. Nesta edição, recebemos o advogado especializado em Direito Marítimo, Marcelo Samarco, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Falamos de panorama macroeconômico, os conflitos mundiais e como tudo isso pode interferir na projeção do Banco Mundial para crescimento da economia mundial em 2024. Esse ano, se tem um tema que avançou, é a questão da reforma tributária. No entanto, ele avançou, ele não está definido, ele ainda passa por uma comissão no Senado. O quanto essa demora por uma definição de uma política fiscal impede ou compromete o investidor em olhar para o Brasil com maior segurança? Bem, tem correlação direta, né? O investidor estrangeiro, ele entra no país quando ele vê um cenário tributário que faça sentido com o negócio dele e com os riscos associados ao negócio. Esse é o primeiro ponto, né? E, obviamente, não precisa repetir, senão fica aqui que nem uma matraca, né? A questão da segurança jurídica, que Sim. A gente já falou diversas vezes. Mas um ponto importante, foi até engraçado buscar um exemplo aqui. No meu trabalho de formatura na faculdade, eu fui para Louisiana, nos Estados Unidos, e a gente ficou imerso lá num estaleiro de embarcações de apoio offshore. E uma das missões nossas era entender qual seria o custo dessa embarcação sendo produzida no Brasil. Uhum. Bom, eu fiquei com vergonha de falar para o dono do estaleiro quanto que ia custar a embarcação no Brasil. Pelo menos 3 vezes mais, né? 2 vezes mais, certamente, pela carga tributária, né? Então, aqui, já respondendo a outra pergunta, enquanto a gente não der cabo dessa reforma tributária, com certeza a gente compromete investimentos futuros. Óbvio que tem investimentos que são feitos no Brasil, principalmente em infraestrutura, que o investidor ele vai olhar de fato o longo prazo desse Sim. investimento. Então, as relações de balança, as relações entre o dólar e o real, não são tão importantes para esse fluxo de caixa de longo prazo. Até porque a relação cambial com o dólar e a inflação, elas caminham juntas. É como se uma protegesse a outra, né? Óbvio, se a sua receita é dolarizada, você está protegido. Se a sua receita está em real, ela está protegida em função da atualização monetária, né? Dos reajustes de contratos no final do dia. Agora, precisa sair do papel, né? Essa reforma já está... E o que preocupa talvez o nosso setor, né? O Samarco acho que pode me completar, é como é que fica o reporto nessa reforma tributária. Era a próxima pergunta que eu ia fazer para o Samarco. Como é que fica o reporto nessa possível e tão urgente reforma tributária? Bom, primeiro, acho que respondendo a correlação, né, da reforma tributária com os investimentos do nosso setor, a relação é direta, né? Há uma interferência, um reflexo direto, na medida que o investidor ele trabalha com previsibilidade. Sim. E, ao mesmo tempo, a carga tributária ela tem um impacto muito grande, né, no nosso país, em todos os setores econômicos, Sim. Não é diferente na infraestrutura. Então, se você tem previsibilidade e tem um impacto bem calibrado, isso favorece os investimentos. Então, por aí dá para se tirar o quanto a reforma tributária pode contribuir, né, para avanços no sentido de se captar mais investimentos estrangeiros no nosso país no segmento de infraestrutura. Com relação ao reporto, primeiro, né, como dissemos no bloco anterior, está se trabalhando aí na prorrogação do regime fiscal. Né? Por enquanto isso é possível, porque ainda não aprovada a reforma tributária, e quando ela for aprovada ela tem uma implementação gradativa, né, nos próximos anos. Então, até 2028, salvo engano, é possível se ter um benefício fiscal, a exemplo do que é o reporto, entre outros, né?
e que é perfeitamente justificável do ponto de vista econômico e atratividade de investimentos, e que ele caberia dentro dessa implementação gradativa da reforma tributária sem nenhum conflito. A partir disso, aí teriam que ter outras soluções, ou mesmo dentro do próprio programa da reforma tributária se ter inserir o reporto de maneira efetiva. Aí seria o cenário ideal, porque teríamos uma solução perene e efetiva para o segmento de infraestrutura e efetiva, né? Sem necessidade de se rediscutir esse tema de tempos em tempos, né? Em espaços curtos, né? Em intervalos curtos de tempo. Bem curtos, que não acompanham em celeridade a lentidão do setor público, de jeito nenhum, infelizmente. A gente está chegando ao finalzinho do programa e ano que vem a gente tem eleições minoritárias, né? A gente veio de uma eleição majoritária, é o primeiro ano desse novo governo majoritário, mas em um cenário muito polarizado, em que ninguém ganha, né? É claro que as eleições minoritárias, elas afetam muito mais os seus municípios e os seus estados. No entanto, nós estamos no estado mais importante do país, né? Vocês acreditam que a questão polarização se mantenham nas próximas eleições, ou a gente já amadureceu e evoluiu neste sentido a ponto de levar de fato propostas que são importantes do ponto de vista de Estado e não só do ponto de vista de governo? Eu acho que as pessoas amadureceram nesse processo eleitoral, né? Apesar de muitas famílias, eu acho que pode incluir todas as famílias, tiveram rivalidades internas, né? Que foi um descalabro para mim, do ponto de vista de respeito mútuo, né? Sem dúvida. Eu acredito que os movimentos que foram feitos, aqui falando do Estado de São Paulo, né? Pelo governador Tarcísio, e eu acho que pelo próprio governo Lula, frente aos problemas do Estado de São Paulo, né? Vou pegar o exemplo aqui do túnel. Exatamente. Né? Então, assim, o túnel, depois de quase 8 meses, né, na rivalidade, chegou ao seu consenso e ambos... Que era preciso sentar os dois à mesa, dar os dois as mãos, para que a obra de fato saísse e beneficiasse o povo e a economia de uma maneira geral. Isso. Então, eu acho que esse talvez seja um exemplo ícone que a gente pode trazer para a pauta do Porto Negócios e aferir que as eleições municipais terão rivalidades normais, rivalidades locais normais, mas eu acho que as pessoas não vão comprar toda essa briga, né, com o coração, com o fígado, né? Coração não, com o fígado. Nessa polarização entre direita e esquerda, né? Eu acho que o grande ponto se você está hoje sob o comando, né, de uma... Eu nem uso a palavra direita e esquerda, né? Eu uso políticas liberais e políticas keynesianas, assim, o Estado intervindo mais ou intervindo menos nas questões econômicas. Olhando para esse fato, assim, independente de qual seja o tempero que você utilize, que você invista em infraestrutura, que você invista em educação, saúde, enfim, nas questões básicas, que o Estado seja presente no que é importante estar e traga o setor privado para fazer o que é importante fazer. Então, acho que essa métrica, se vai fazer com mais liberalidade econômica ou com menos, aí é o tempero que aquele partido... O importante é que se faça. Exatamente. Então, assim, os investimentos em infraestrutura, sendo keynesiano ou liberal o governo, precisam ser feitos. São fundamentais e necessários. Então, concessão do Porto de Paranaguá, concessão do canal do Porto de Paranaguá, concessão do canal do Porto de Santos, são temas importantes, são instrumentos de gestão que seja... Ligação Planalto-Baixada. Seja governo keynesiano, seja governo liberal, é importante conceder. Concorda, Marcelo? Concordo. Eu acredito que a polarização ela seja muito maior no plano das eleições presidenciais, majoritárias, e também eleições para governos estaduais. Ali, acho que tem um nível de polarização muito maior. Agora, nas eleições municipais, né, isso existe ainda, mas não talvez na mesma escala. Acho que a proximidade da população com seus governantes locais, né, prefeitos, vereadores, etc., é uma proximidade muito maior, e aí outras questões acabam ganhando um peso maior
na hora de decidir. Sem dúvida. Porque são questões relacionadas ao dia a dia daquelas pessoas que estão ali vendo as coisas acontecer de muito perto, né? Então, a própria zeladoria da cidade não tem partido. Exatamente, Exato. Não tem partido. Então, a zeladoria tem um peso muito grande, né? Fatores econômicos da cidade, se a cidade está desempenhando bem no turismo ou não, se é uma cidade, né, com vocação turística, enfim, o nível de emprego ali naquela região, a economia, né, local. A questão porto-cidade, relação porto-cidade, precisa estar no radar de qualquer gestor do município de Santos ou aquele que se candidate às eleições minoritárias. Sem dúvida. Cidades como a nossa, cidade portuária, né? E aí as nossas aqui da região, né? Santos, Guarujá, Cubatão, e aí São Vicente, que não é portuária, mas que também a população também se beneficia, né, do porto, gera empregos também para a população vicentina. E essas cidades aqui da nossa região, elas não podem caminhar sem olhar para a relação porto-cidade. Isso vem crescendo, vem melhorando, a gente percebe isso nas prefeituras locais, principalmente em Santos, já de alguns anos e de algumas gestões, mas isso vem numa crescente importante, né? Hoje a gente discute porto-cidade ali no plano concreto quando a gente fala de túnel. Exatamente. Túnel é mobilidade urbana. Quando a gente fala em Parque Valongo, uma solução de mobilidade. Parque Valongo é você criar um equipamento turístico dentro da área portuária e a cidade se beneficiar disso, né? Revitalizar o centro e tornar o centro mais atrativo também. Então a relação porto-cidade ela só tende a crescer e hoje nós temos, né, um olhar já mais atento a isso. E o mais importante, que vem acontecendo e vem amadurecendo, os três poderes, conscientes de que, se não estiverem juntos, essa relação, que já é realidade em outros portos do mundo e que só beneficia, né, ela não se torna efetiva. Marcelo, muito obrigada pela participação. Adorei falar um pouquinho sobre os conflitos, os reflexos, as expectativas para 2024, sem deixar de lado eleições minoritárias, mas que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, Tércio, mais uma vez uma satisfação, um prazer estar aqui no Porto Negócio. Discutir um tema tão técnico, né? Falando de economia macro, economia global, e que acabamos, né, numa linha aí vertical, chegando até as eleições minoritárias, que também têm impactos diretos no nosso segmento. Acho que foi um bate-papo aí muito interessante e muito rico. Obrigado. Obrigada, viu, Tércio? Adorei ser desafiada. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço o Marcelo ter aceito o nosso convite e ao nosso espectador. O Porto e Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com um programa inédito. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil.